Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que nós tenhamos uma noite de paz, de luz e de aprendizado, né? Vamos para os nossos recadinhos. Aquele número 1, desligar o celular. Vamos desligar o celular e vamos nos ligar com Jesus. É só 45 minutinhos, a gente passa rápido. Vamos nos ater aqui à mensagem da noite, à vibração e esquecer um pouco o celular. Já está as cestas de Natal aqui numa caixinha vermelha e tem uma verde, Palmeiras, lá na saída, que tem as sacolinhas de Natal. Então nós pedimos para que possamos compor a cesta de Natal, é uma cesta um pouquinho mais reforçada, dezembro, janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, que a assistência social dá uma paradinha para que as nossas meninas possam tomar um fôlego, né? Então, por isso que é uma cesta para 3 meses. Se vocês não puderem levar a cesta e quiser ajudar em espécie, só chegar na livraria e falar com as meninas. É uma doação para a cesta de Natal que elas direcionam para este fim, ok? As 3 primeiras fileiras estão reservadas para os colaboradores, as pessoas que estão em tratamentos, ok? Então a gente sempre frisa para que as 3 primeiras fileiras é o pessoal que se encontra em tratamento. Chá beneficente número 52. 52, o número do chá, hein? Muita gente aqui não era nem nascido ainda, né? Eu acho que o único que era nascido aqui era o Tadeu. A gente brinca, mas este chá é da época da Dona Emília, né? Ela organizava, fazia com o maior carinho e tal. E tem o pessoal que está coordenando, que está fazendo, colaborando. E vê o que o Manuel quer. Peugeot vermelho, as chaves para o estacionamento. Se alguém, o estacionamento em frente, por gentileza, dê a atenção para o Manuel, que talvez acho que está prendendo algum carro lá para sair. Então nós vamos continuar aqui com o chá. Será realizado no dia 29 de 11 de 2023, a partir das 14 horas no buffet Espaço Giardino, Rua Padre Estevão Perlet, número 276, aqui no Tatuapé. É a nossa rua aqui de baixo, descendo, passando a rua Visconde de Itaboraí, já é o buffet. Venham, colaborem conosco, precisamos da ajuda para que possamos manter a manutenção da Casa de Paz e Amor. Cada convite dá direito a uma bengala grátis, valendo uma TV. Na compra de 2 ou mais convites, cada um sai por R$70. Covid. Precisamos deixar as portas abertas, orientação da equipe de protocolos, os ventiladores ligados. O uso de máscara faz-se necessário, porém, não é obrigatório. Quem quiser, usa. Quem não quiser, não precisa usar. Já me perguntaram por que estou usando ainda. Como todos sabem, passei pelo problema do Covid, ainda estou meio debilitado para não pegar nenhuma gripe, continuo usando máscara, né? Por mais uns 10 dias. E hoje nós temos a seguinte programação. A leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial está com o nosso querido Márcio Bonafim. As vibrações com o nosso querido Ronaldo dos Santos,
nosso colaborador aqui dos passes. Hoje, o livro do mês, Entre a Terra e o Céu, com meu amigo Abel Neves Alpendre. Abelzinho participa de diversos trabalhos da casa, faz parte conosco lá do conselho, é um trabalhador aqui de muitos anos também. E claro, coordenando lá o Facebook e tal, Tadeu, né? Nosso querido José Tadeu, sempre com a alegria dele, colaborador amigo, nos ajuda bastante em todos os sentidos aqui do trabalho. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê muito ânimo para a nossa caminhada que temos que percorrer com muita fé. Vamos lá, Marcinho. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhece as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nós melhorarmos justamente o que necessitamos. E nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar. Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Ninguém colhe em seara alheia. Que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que evolui de etapa em etapa. Com o aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompida na outra e corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. E agora convido a todos a elevar o pensamento a Jesus. E nesse momento de paz, de sentimento de amor, vamos pedir a nossos irmãos espirituais, nossos mentores individuais, para que nos auxiliem no trabalho de hoje, que nos auxiliem na palestra, para o melhor entendimento, e que o nosso amigo palestrante Abel seja intuído pela espiritualidade maior, para passar os melhores ensinamentos para nós. Que tenhamos uma noite de muitas bênçãos, e que possamos sair daqui melhores do que aqui entramos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe. Quero agradecer primeiramente ao meu amigo Domingos e toda a equipe pelo carinho do convite e por estarmos aqui hoje, podendo falar de Jesus, conversarmos sobre o seu Evangelho de amor, fazermos as nossas reflexões que são tão importantes sobre os ensinamentos de Jesus, especialmente nos dias em que vivemos, não é verdade? Bom, hoje nós vamos apresentar o livro, como foi dito, Entre a Terra e o Céu. Esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier no ano de 1954.
E ele faz parte da série de 16 livros ditados pelo espírito André Luiz. São livros que mostram, que nos apresentam a vida no mundo espiritual. E eles vêm nos complementar as informações, os estudos, tudo aquilo que a doutrina espírita vem nos trazer através de toda a codificação. Porque eles vêm nos dar um exemplo vivo de tudo aquilo que nós, espíritos que aqui estamos, do modo como vivemos hoje, as nossas consequências, aquilo que vamos amealhando também no plano espiritual. Então, quão importante é toda essa experiência que André Luiz vem trazer para nós. Então, ele é enriquecido de ensinamentos, esse livro, Entre a Terra e o Céu, como os demais livros, exemplos da história viva de pessoas, espíritos como nós, que vem expor, então, essa essência das consequências morais do modo como viveram aqui na Terra quando encarnados, bem como a correlação com os propósitos, com os objetivos, com o planejamento reencarnatório que haviam assumido antes de reencarnarem. Ao longo dos 40 capítulos do livro, vamos percebendo ciclos de aprendizados que vão se constituindo entre erros e acertos. Nós vamos chamar aqui estes erros como equívocos, que todos nós os cometemos. E devido ao que esses equívocos? A nossa imprudência, a nossa invigilância. Por vezes nos deixamos arrastar pelo imediatismo, pela impulsividade, sem utilizarmos os freios benéficos da razão e do bom senso. E a consequência, nós já sabemos, dor e sofrimento. Geramos desavenças, medos, receios e nos comprometemos perante a lei divina. Esses ciclos de aprendizados vão ocorrendo entre nós, literalmente entre a terra e o céu. Ora, estamos lá na verdadeira vida espiritual, a vida que realmente vivemos como espírito, nos conscientizando das nossas necessidades de aprendizado, e assim vamos nos preparando, estudando, refletindo, para que depois, num outro momento, estejamos aqui como agora, encarnados, para que possamos dar prova, dar testemunho daquilo que aprendemos no plano espiritual. Este livro ele vem nos ilustrar a verdadeira escola que a Terra é para todos nós, no sentido de nos educarmos, vivenciarmos situações e circunstâncias que exigirão de cada um de nós reflexões, renúncias, momentos de flexibilidade, momentos de mais firmeza, mudanças no modo de enxergarmos a vida e os problemas que nos cercam e, consequentemente, mudanças no nosso comportamento, a nossa atitude. Não é por acaso que estamos aqui. Ninguém veio a passeio. É uma escola para todos nós. Nós vamos utilizar aqui, nesse momento, as palavras de Emmanuel, que resumem bastante, as palavras que ele mesmo escreveu no prefácio, e nós destacamos aqui um trecho. Emmanuel diz assim, no livro: em cada capítulo, encontramos a nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. E ele continua mais um trechinho. Em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui nós percebemos o quanto Deus, nosso Pai, nos dá possibilidades, inúmeras possibilidades, para que possamos aos poucos, ao longo das nossas existências físicas, das nossas encarnações, amadurecermos espiritualmente, evoluirmos. E falamos muito de evolução, mas é um amadurecimento de aprendizado que se faz aos poucos. Não é uma evolução que dá um salto, mas é isso que a gente vai fazendo aos poucos. Isso é importante para nós, para que a gente possa, aos poucos, nos permitirmos, entre erros e acertos, começarmos a modificar alguma coisa em nós. Essa é a escola da vida. Bom, mas antes de avançarmos um pouco mais no conteúdo do livro,
eu procurei aqui também destacar um pouquinho, para aqueles que não conhecem, a história do autor, o espírito André Luiz. Sabemos que ele foi um médico na sua última encarnação e que o nome usado nas obras com Chico Xavier não era o seu verdadeiro. Alguns tentam associá-lo, e aí nós vamos encontrar isso em pesquisas, alguns associam ele como se tenha sido o médico Oswaldo Cruz, mas não. As evidências históricas indicam que ele foi Dr. Carlos Chagas, e também evidências não só comprovadas também pelas informações do plano espiritual. Então, ele foi Dr. Carlos Chagas, biólogo, médico sanitarista e infectologista que desencarnou em 1934. Foi ele que descreveu, isso é importante nós lembrarmos, ele que descreveu cientificamente todo o processo da doença que leva o sobrenome dele, quando encarnaram, Chagas, doença de Chagas. Então, olha o bem que ele fez para a humanidade naquela época. Agora, o próprio espírito André Luiz, ele se apresentou ao Chico e revelou ter sido ele um médico sanitarista muito conhecido no Rio de Janeiro no início do século XX. Segundo o relato de André Luiz, ele veio a desencarnar em um hospital em decorrência de cirrose hepática e oclusão intestinal. No plano espiritual, muitos que leram o livro Nosso Lar ou assistiram um filme, isso que eu vou falar aqui já não é surpresa, aqueles que acompanharam, no plano espiritual ele passou 8 anos no umbral, que é a morada, o que é umbral, né? Muitos perguntam, é a morada provisória de espíritos ainda imperfeitos como nós, que ainda temos os nossos delitos morais, o orgulho, o egoísmo, tantas coisas que ainda nos levam a essas paixões desenfreadas, a equívocos. E ele também não é diferente. André Luiz, quando encarnado, por que ele ficou no umbral? Aí a gente vai se perguntar, nossa, ele conheceu, ele conseguiu descrever uma doença, né? Por que ele ficou no umbral? Tal? Mas ele também possuía vícios morais e comportamentos também autodestrutivos. Ele foi considerado um suicida inconsciente, chamamos de suicida indireto, por excessos de alimentação, abuso de bebidas alcoólicas e outros maus hábitos. No livro Nosso Lar, o primeiro da série, André Luiz, ele nos reporta a respeito dos comportamentos, né, e atitudes equivocadas que o levaram a viver no umbral. Um espírito lutador, um espírito que também nos deu exemplo de superação e de vencer a si próprio. Por isso é importante lembrarmos toda essa história de André Luiz. Ele também destaca que no momento, enquanto ele estava no umbral, naquele momento de angústia, de cansado, já muito exausto, ele lembra de sua mãe. E ele lembra de fazer uma prece. E naquele momento em que ele faz a prece sincera do coração, já dando 8 anos que ele estava no umbral, surge ali na frente dele espíritos, amigos ligados à comunidade Nosso Lar. Não surgiram de repente, os espíritos já estavam lá, tentando ajudá-lo. Mas ele se permitiu enxergar. Há uma diferença muito grande. Então, após um período de refazimento e reflexões na colônia Nosso Lar, André Luiz está pronto para o trabalho. E aí ele aparece para Chico Xavier, informando-lhe que escreveriam alguns livros, e assim juntos eles produziram os livros que compõem essa coleção de estudos sobre a vida no mundo espiritual. É importante falarmos e percebermos que André Luiz, como cada um de nós, temos condições também, através do exemplo que ele nos dá, que fez um bem para a humanidade, mas fez um bem mais ainda para todos nós, trazendo o relato, a reportagem dos 16 livros através do Chico, para que nós possamos compreender melhor estas questões morais, que ainda estão conosco, e nós necessitamos pequenas mudanças. Então é importante, nós já agradecemos desde já a André Luiz por tudo que fez junto com o Chico. Mas vamos retornar ao livro. No livro A Terra e Céu, André Luiz nos reporta os acontecimentos da reencarnação de 5 personagens, os quais se reencontram numa nova experiência de vida com o propósito de refazerem seus caminhos com base no exercício da tolerância,
da paciência, perdão e da benevolência. Quem são eles? Antonina, Mário Silva, Zulmira, Júlio e Amaro. São os personagens centrais dessa narrativa que analisa os comprometimentos adquiridos por cada um deles em existência passada. É muito interessante porque dizem respeito a nós próprios. As nossas também, nada é muito diferente, só muda os nomes, mas somos nós. É a mesma coisa, né? É quando a gente fala, né? Na família nós temos os nossos desafios e as nossas afinidades, fazem parte, é natural. É lá na família que nós crescemos, aprendemos e nos fortalecemos, e não fora dela, como hoje ainda se pega em algumas situações equivocadas. É lá que nós aprendemos a ter paciência, a tolerância e na convivência no dia a dia entre nós. Esses espíritos se comprometeram ao tempo da Guerra do Paraguai, mais precisamente no ano de 1869, quando decisões equivocadas de cada um deles, induzidas por paixões desenfreadas, pelo orgulho, traições, ciúmes, geraram sofrimentos e aflições entre eles. É um livro que vai nos prendendo a atenção, capítulo a capítulo, porque nós vamos compreendendo um pouco a reencarnação atual com aquilo que eles programaram no plano espiritual e como eles se saíram na condução da programação deles e, na consequência, depois no plano espiritual novamente, analisando tudo isso. E aí a espiritualidade amiga tentando auxiliar na reconciliação. É muito bom, realmente, para nós estudarmos. A partir desse instante em diante, vamos perceber na leitura como a espiritualidade, então, amiga, age para auxiliar nesta construção da reconciliação entre os envolvidos na trama, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Eu já falo nosso porque é a história de nós mesmos, né? Vamos compreender a sabedoria das leis divinas, especialmente entre elas a lei de causa e efeito, que age através da nossa consciência. As leis divinas estão na nossa consciência, não estão fora de nós, nem em algum espírito que dita, mas estão dentro de nós. Somos criaturas de Deus. Então a nossa própria consciência é que pede a reparação, é que pede o reajuste pelo equívoco cometido contra o outro, contra nós próprios, contra as leis divinas. E é nós próprios que pedimos a oportunidade da reencarnação para o reajuste, para a reparação, para nos harmonizar interiormente. Perceberemos também o processo reeducativo da vida que nos possibilita um novo cenário, uma nova existência, para nos ajudar a nos reencontrarmos, a reencontrarmos a nossa essência interior. Qual é a nossa essência interior? A essência do bem. Somos criaturas de Deus, trazemos em nós a centelha de Deus. A centelha do amor está em nós. Que Jesus veio nos falar há mais de 2000 anos? Veio nos ajudar a despertar o que está em nós. Mas, por vezes, nós abafamos com orgulho e egoísmo. E aí nós nos deixamos, como falamos no início, na precipitação, no imediatismo, na impulsividade, nós abafamos o bem que está em nós. E aí criamos os probleminhas aí que depois a gente tem que contornar, né? Então, à medida em que vamos trabalhando isso na nossa existência física, e assim no livro nós vamos ver, os personagens, adquirindo conhecimento e experiência para a serenidade interior, que é o que nós procuramos sempre. Os acontecimentos narrados por André Luiz têm início no primeiro capítulo, não vou falar de todos, óbvio, com a prece sincera e muito comovedora da jovem Evelina, de 15 anos, que solicita auxílio e proteção de sua mãe já desencarnada, porém sua mãe, na espiritualidade, não apresentava condições de equilíbrio para ajudar a filha. Ela nem conseguia recepcionar a prece da filha. Era uma prece sincera, comovedora, porque era do coração. E nós vamos estudar no livro que aquela prece, ela tem um impulso luminoso que a providência divina não deixa escapar. E aí a espiritualidade amiga vem acudir ela e a família, o núcleo familiar dela. Mesmo que a prece seja direcionada a alguém, nada se perde para a providência divina. Então é importante isso também. A prece vai exercitando também a nossa fé.
porque nós vamos vendo os resultados de uma forma serena, tranquila e aos poucos. Nada vem assim, né, de uma hora para outra. Mas o bem-estar da prece nós vamos ver que é imediato. Isso é importante. Nós vamos tendo a lucidez para seguirmos em frente. Nós destacamos aqui, e esse é um ponto importante que eu compartilho com todos, os temas e assuntos que foram abordados no livro ao longo da história, que vai nos prendendo à medida que vamos lendo, que servem como pontos de alerta, de estudo e reflexão, porque dizem respeito a nós mesmos, como nós já dissemos, e às nossas necessidades de aprendizado e superação. Quais são esses pontos? Alguns eu destaquei aqui. O primeiro, sentimento de culpa. Isso fala no livro. E o Espírito Clarencio, que é o orientador espiritual do Chico, de André Luiz, ele fala assim, que a culpa é sempre um colapso da consciência. Então a culpa nós vamos ver que é um remorso destrutivo que fragiliza a nossa imunidade espiritual. E vai comprometer o quê? A nossa organização física, psíquica e emocional, gerando as doenças. Um outro ponto que eles destacam no livro, o problema do ódio, que gera desequilíbrio na mente e alimenta sintonia negativa com outras mentes em desequilíbrio. E lá nós vamos ler uma frase, coração que conserva rancor é coração doente. E o ódio hoje é o grande problema da humanidade, haja vista as guerras que nós estamos enfrentando. Como nós sempre dizemos, é absurdo, né? Porque é século XXI, a gente tem uma situação dessa, temos que orar bastante. Temos que fazer o nosso evangelho para que possamos amenizar o ambiente. Vamos ver também a reformulação dos pensamentos, que é o fator da educação para nós. Quando estamos aqui buscando uma casa religiosa, estamos buscando para renovarmos alguma coisa em nós. Renovarmos pensamentos, renovarmos as nossas reflexões, as nossas emoções, sentirmos um bem-estar para seguirmos em frente. E essa reformulação nós vamos identificá-la, a espiritualidade amiga atuando no sentido de orientar o espírito Odila. Quem que é Odila? É a mãe daquela menina de 15 anos. Porque ela está envolta no ódio, ela está na revolta, e aí nós vamos ver toda a atuação da espiritualidade para mudar o centro de força, o centro mental dela. E aí nós nos perguntamos, será que ela conseguiu? Sim. Leiam e vamos estudar para ver como é que foi feito esse trabalho e como que ela teve que exercitar a mudança nela. Estudaremos também com André Luiz o capítulo 20, que nos esclarecerá a respeito dos conflitos da alma, a força do pensamento que alimentamos e que nos poderá afetar os nossos centros de força de modo positivo ou negativo. E os centros de força, como nós fazemos depois da palestra, é feita aqui, daqui a pouco por um deles, né? A condução do passe para harmonizarmos o centro de força, que é a energia e que alimenta todo o nosso corpo físico. Se tivermos um pensamento positivo, nós estamos alimentando de forma positiva o nosso também organismo espiritual e físico. E nós vamos acompanhar a necessidade do culto do Evangelho Lar como uma forma de nos harmonizar e de trabalhar o autoconhecimento. Além desses pontos de reflexão moral, nós vamos conhecer o Lar da Bênção. O que seria o Lar da Bênção? Uma colônia educativa que acolhe espíritos que desencarnaram ainda criança. E aí vem responder às nossas questões, como que essas crianças se encontram no plano espiritual? O que aconteceu? Por que elas tiveram que desencarnar tão ainda jovens, né? Crianças ainda, né? Essas e outras questões que às vezes afetam muitas famílias, nós vamos encontrar sob a luz, sob a ótica da doutrina espírita no livro. Salientamos ainda a leitura e o estudo também do capítulo 12. Eu estou dando aqui algumas pinceladas porque, para nós, ele vai fazendo uma reflexão que vai nos ajudando a pensar, a modificar uma série de coisas. Fala assim, estudando sempre, que nos reporta a necessidade de cuidarmos da saúde mental. Qual o assunto mais comentado nos últimos tempos no Brasil e no mundo? Saúde mental. A gente vê os esportistas e tantos outros falando, e é uma necessidade que não é por acaso. Está acontecendo porque nós estamos começando a ver o quanto que nós temos que educar a nossa mente.
E o Espírito Clarencio, sobre esse aspecto, ele diz: nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. E ele faz referência a um outro personagem do livro, que é o Espírito Leonardo, um senhor velhinho, que está lá, muito exausto, desgastado. Por quê? Porque durante a sua vida na terra e depois no plano espiritual, ele cultivou o tédio, o ódio, o desencanto, a aflição e acabou condensando semelhantes forças em si mesmo, coagulando-se no corpo espiritual. Isso é aquilo que a gente fala de energia parada. Sabe quando a gente ouve falar? Não, está com energia parada. Na verdade, o que é? Quando nós pensamos negativo ou cultivamos um sentimento negativo, seja de um medo em excesso, a raiva que vira ódio, uma preocupação, um estresse muito grande, o que acontece conosco? Tensiona. Tensiona o corpo, o estômago já não funciona bem, o intestino já não funciona bem, nós já não dormimos bem. E isso tudo, antes de chegar no físico, já começou a acontecer a nós espíritos. Trabalhando o corpo espiritual, passando para o corpo físico. Então veja como a gente vai aprendendo com o André Luiz, com o Chico, sobre essas questões que são importantes para a nossa vida diária. E aí nós vamos também com o Clarencio, ele fala que as nossas construções mentais e emocionais é que determinam as nossas doenças no corpo físico. O Espírito Clarencio ainda ele vai nos falar como nos libertarmos dessas amarras que nós mesmos nos colocamos por vezes. Ele fala: se nos dispusermos ao trabalho no sentido de conjugarmos o verbo servir, conseguiremos nos libertar das nossas amarras. Isso é o que nós vamos ler no Evangelho sobre fora da caridade nossa salvação. Parece um chavão, mas não é. Fazer o bem nos faz bem. À medida em que eu consigo fazer o bem a alguém, e não é o bem material só de dar uma moeda ou dar alguma coisa, não. É em casa, às vezes num bom dia, é na forma de tratar a pessoa no nosso trabalho, é na forma do trânsito. À medida em que a gente vai mudando pequenas coisas, nós vamos sentindo algo bom dentro de nós. Porque há uma ressonância positiva. E o que nós precisamos no mundo hoje é uma ressonância positiva e não uma ressonância negativa. À medida em que eu sou gentil ou me posiciono de uma forma correta e justa, nós estamos trabalhando no outro uma mudança e para nós mesmos vamos nos fortalecendo. Então, isto é uma coisa que nós podemos dizer que é científica, é fato. E Jesus veio nos trazer isso quando ele falou amar aos próximos como a si mesmo. Ele nos deu o roteiro, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Só que isso não pode ser levado como uma retórica, um dogma religioso. Não. Isso é um recurso de libertação para todos nós, de renovação, de amadurecimento, de mudança interior. Então, nós convidamos a todos que possam ler o livro, que é um livro assim com bastante conteúdo, que nos prende bastante atenção. E eu encerro aqui com uma frasezinha do Chico, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo caminho e fazer um novo fim, para que possamos ser felizes. Jesus nos abençoe a todos e nos envolva nesta noite também, para que possamos cada vez mais acentuar a nossa reflexão no bem. Um abraço. Alô, um pouquinho mais alto. E vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Todos aqui presentes, os que nos acompanham virtualmente, nos acomodando em nossos lugares, acalmando os corações, fechando os olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, sobre a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, todos os mentores desta casa e mentores de cada um de nós.
Obrigado, Abel, por este chamamento para esta leitura, que com certeza nos trará grandes benefícios. Que diante do planejamento reencarnatório que assumimos, possamos nos esforçar pelo nosso progresso moral, praticando com todos aqueles que escolhemos estar na nossa trajetória. Amor, paciência, tolerância, respeito, humildade, gratidão. Valores ensinados pelo Cristo e que são condições essenciais para nos ajudar em nossa evolução espiritual. Esta casa é abençoada. Que momento especial de estar aqui. Uma falange de amigos espirituais nos observam, querem nos ajudar, avaliam as nossas maiores necessidades. E nesta preparação para o passe, abramos os nossos corações, tenhamos a fé, para que as energias de amor, de paz, de saúde e de esperança possam chegar até nós. Iniciando pelo acima das nossas cabeças, pelo coronário, a porta de entrada que recebe os estímulos espirituais, passando pelo frontal, na direção da nossa testa, que possamos rogar que tenhamos bons pensamentos. E agora pelo laríngeo, energizando a nossa boca, garganta e órgãos respiratórios. Mais abaixo o cardíaco, onde rogamos o equilíbrio para as nossas emoções. No esplênico, regulando a circulação dos elementos vitais do nosso organismo. O gástrico, no tratamento da absorção e digestão dos alimentos. O genésico, aqueles ligados ao nosso aparelho co-criador. Vamos mentalizando agora as nossas pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte posterior, subindo até o básico, harmonizando toda a nossa coluna vertebral, passando pelo bulbo, até voltarmos ao ponto inicial acima das nossas cabeças. Gratidão. Gratidão por todo este amor recebido do plano espiritual. Vibrações que estarão nos ajudando no equilíbrio físico, espiritual e emocional. E agora, depois dessas bênçãos de receber, somos convocados ao trabalho do Cristo de vibrações e práticas de amor ao próximo. Coloquemos os nossos melhores pensamentos para que os amigos espirituais aproveitem em favor dos mais necessitados. Vibremos para este momento que vivemos, de tanta divergência, de tanta intolerância, de tanto desentendimentos, conflitos armados, que possamos projetar diálogo, respeito, união, para que decisões sejam convertidas em paz e entendimentos pelo bem comum. Projetemos vibrações de luz em favor de alguém que esteja em um leito de hospital, aos nossos idosos nas casas de repousos, aos moradores de rua, àqueles irmãos que passam pela dependência química,
às crianças nos orfanatos, aos detentos nos presídios, por aqueles que enfrentam problemas de ordem emocional, aos nossos parentes e amigos que tenham retornado ao plano espiritual. E voltados aos nossos lares, roguemos vibrações de paz por cada canto da nossa casa, por aqueles que lá convivemos, por todos os nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelo nosso ambiente de trabalho e por todos aqueles que convivemos neste ambiente de trabalho, por alguém que neste momento estejamos em pensamento. E agora, rogamos aos amigos espirituais que coloquem nas águas que trouxemos, se não trouxemos, mentalizemos os filtros e caixas d'água das nossas casas, do nosso trabalho, em favor de alguém, algum parente, algum amigo que esteja enfermo, que sejam colocados os fluidos e energias magnéticas da saúde e do equilíbrio no tratamento que buscamos. E com muita gratidão, e pelo trabalho desta noite, agradecendo aos amigos espirituais, que possamos encerrar os trabalhos da noite com a oração de Bezerra de Menezes, que fala da cura. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assumindo quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Fazê-lo divino modelo, através de suas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que possamos abrir os nossos olhos, e eu desejo que cada um de vocês tenha uma excelente semana e elevem todas essas boas energias para os seus lares e para todos aqueles que convivem. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, muita luz.
que estejamos todos nós juntos na próxima terça-feira para mais um Evangelho. De luz, paz e amor em Jesus.